Boa tarde, pessoal. Obrigada a toda a coordenação do grupo de discussão 2. Acho que a gente já entra agora para o GD3, coleções bem sensíveis, né? Já com a cabeça movimentada, com questões, com provocações. Primeiro vou me apresentar. Me chamo Tereza Parente, sou mestre em museologia, perdão. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados, um pouco bagunçados, estou com uma camiseta branca, numa sala com um fundo, enfim, paredes brancas e alguns cartazes, alguns elementos relacionados ao trabalho de pesquisa em arqueologia e museologia. Quero agradecer a todos e todas presentes e convido os coordenadores do GD3, Grégoire Van Havre e Michele Tizuka, para nos contarem um pouco como é que foi o andamento ao longo do ano de todas as discussões aí desse grupo de discussão, que com certeza vai nos agregar bastante nas reflexões aqui do nosso sexto fórum. Boa tarde, você está me ouvindo, Tereza? Pronto, todo mundo está ouvindo também? Boa tarde, eu vou falar para eu e Michele hoje, apresentar para vocês o que a gente, o que aconteceu no GD3. A gente vai poder continuar várias das questões que foram abordadas no GD2, como deve ter ficado claro para todo mundo, os 3 GDs têm temas transversais, com, às vezes, algumas abordagens um pouco diferentes, mas sobre a mesma questão. Antes de tudo, eu sou um homem branco, nos 44 anos, portanto, meus cabelos estão indo para branco, mas, fora isso, originalmente eram castanho escuro, e eu tenho uma barba de 3 dias que eu devia ter feito. Atrás de mim temos vários cartazes. Tem um ar-condicionado que não funciona, porque dentro tem passarinhos, portanto, se houver barulho de passarinhos, são eles atrás de mim. Bem, a gente no GD3 abordou a questão da extroversão digital. Portanto, vocês já devem ter percebido que a gente teve falado também sobre réplicas, sobre todas as questões de ética e de formação dos arqueólogos. Eu concordo com todas as coisas que foram postas logo antes. Eu não falei nada porque eu ia falar agora, mas eu queria falar, mas eu me retive. A gente teve essas mesmas questões, só que com uma abordagem um pouco diferente. A gente se questionou justamente sobre a questão em geral de como trabalhar com a extroversão no mundo digital. Não apenas a extroversão em geral, mas principalmente em relação às tecnologias digitais, porque a gente tentou trazer a discussão para o digital porque é algo que se torna cada vez mais importante e que, na verdade, facilita bastante muitos dos nossos problemas. Vejam como hoje a gente está num evento totalmente digital. Se não fosse os recursos, esses recursos, provavelmente a gente não teria encontro, a gente só teria encontro no próximo ano. Ou seja, a gente, graças ao digital, consegue conectar muito mais facilmente pessoas que sem isso não teria contato. A mesma coisa ocorre com os acervos arqueológicos, ou seja, a gente tentou ver o digital como uma forma de ampliar e facilitar e desenvolver mais os contatos entre o material arqueológico e não somente o público, mas também as comunidades tradicionais indígenas que teriam interesse ou alguma ligação com os materiais. Ou seja, a partir do princípio de que é muito mais fácil fazer uma extroversão digital do que encontrar um ônibus e buscar pessoas para trazerem eles, falando aqui de Teresina, no Piauí, trazer eles até Teresina
que ao lado de Amazonas, do Pará, ainda é um estado pequeno, mas mesmo aqui seria difícil. Mas se a gente pudesse ter soluções de extroversão digital que permitem que eles lá tenham acesso a esse material, a gente teria uma possibilidade, pelo menos, de dinamizar mais os retornos e as questões de ética, de sensibilidade que foram abordados nos outros GDs. Então, de que maneira a gente fez isso? No slide seguinte, por favor. Eu nem sei quem está projetando, na verdade. Pronto, obrigado. Tivemos 20 inscritos, foi um pequeno grupo, dos quais 4 pessoas particularmente participaram com mais assiduidade. Tivemos a colaboração da Paula Aguiar também, e de toda a organização do GT, Acervo e dos outros GDs também, que vieram ajudar a gente. A gente teve apenas um palestrante convidado, o Danilo Curado, do IFAM de Goiás, mas foi uma exposição muito interessante de como justamente é possível levar os sítios, através do digital, levar os sítios até o público e não ter que levar o público até os sítios. A gente teve alguns encontros no slide seguinte, que foram organizados da seguinte maneira: nas quintas-feiras, na terceira semana do mês, às 16h45, o horário não estava nada apropriado para ninguém, mas mesmo assim a gente conseguiu manter o ritmo e ter um encontro por mês, cada um com um tema específico. Primeiro, as salas de exposição crítica, como introduzir o digital dentro da sala de exposição. A gente viu que simplesmente colocar telas não é suficiente para tornar realmente a sala de exposição crítica. Segundo, a itinerância e os acervos móveis. Terceiro, as interações na gestão do acervo, como o digital pode eventualmente mudar a forma com a qual a gestão do acervo é feita. E depois, o último bloco foi uma questão mais semelhante, de repositórios digitais e de preservação digital, que nos levou a falar sobre um tema extremamente importante. Eu espero que a gente possa conversar um pouco sobre ele hoje, que é da infraestrutura digital. Mas antes disso, no próximo slide, a gente tentou trabalhar, então, com 3 frentes. Primeiro, da bibliografia, a gente abriu um drive, no qual a gente tinha artigos e textos, vídeos, sites, enfim, uma série de multimídias, de dados multimediáticos, melhor. A gente tentou realmente diversificar. Como a gente não tinha muitos convidados, a gente tentou diversificar o tipo de fontes que a gente iria usar para abordar as diversas questões. Tivemos uma tentativa de usar, além dos eventos síncronos, uma plataforma assíncrona do Slack, que não funciona muito bem. Vocês sabem como é, as plataformas não é bem uma mídia social, né? Mas não deixa de ser uma mídia social. Nem todas funcionam da mesma forma com todo mundo. A gente tentou o Slack achando que poderia talvez funcionar. O Slack não é das mais conhecidas, pelo menos aqui no Brasil. Não funciona muito bem. No próximo ano a gente tenta outra plataforma, ver se melhora. A gente queria evitar o WhatsApp para ter alguma coisa mais fora do WhatsApp, justamente. Mas a gente vai continuar procurando mais novas plataformas que possam ajudar a dinamizar todo o ritmo assíncrono das leituras, das fontes que foram encontradas, de todos os documentos que foram trazidos e compartilhados. De que maneira a gente tentou elaborar todas essas discussões foi com base em nuvens de palavras. E toda a apresentação que eu vou fazer sobre o nosso trabalho tentou também voltar a essa sugestão de trabalhar com nuvens de palavras. Aqui vocês veem o resultado do primeiro encontro de todos
as grandes questões, os grandes temas que foram sugeridos por todos os participantes. Você vê que o primeiro maior são os recursos, não em termos de recursos financeiros, mas também de recursos tecnológicos. É claro que o mundo digital depende dos recursos. A gente sabe que, na prática, eu aposto que a maioria da gente aqui estamos utilizando o nosso próprio, o computador, o smartphone, ou qualquer coisa, qualquer máquina que seja, é a nossa própria. Eu mesmo estou em casa, portanto, é meu computador que serve para fazer isso. Porque a gente não tem recursos que seja dentro das universidades, raramente dentro dos museus, dentro das instituições de guarda ou de pesquisa, ou de guarda e de pesquisa. É extremamente complicado a gente ter acesso às ferramentas digitais, mesmo que a gente saiba usar elas, nem sempre a gente tem as condições, os recursos disponíveis à nossa mão. Os três grandes temas seguintes são acervos, divulgação e exposição, são os três temas que a gente tentou abordar ao longo das discussões. Então, eu falei que eu ia tentar apresentar as questões em nuvens de palavras. No próximo slide, eu vou partir de uma pergunta, e qual é o potencial e o papel de uma informática crítica na extroversão, que está se subdividindo nos cinco encontros, salas de exposição, itinerância, gestão, repositório e preservação, tudo isso digital, né? E eu vou apresentar para vocês as principais palavras-chave, a nuvem de palavras que a gente criou ao longo de todos os encontros. No primeiro encontro, então, sala de exposição, a gente teve essa discussão sobre será que é suficiente colocar uma tela, mesmo que seja uma tela tátil, e produzir um aplicativo interativo que permita que os visitantes apertem botões e que isso cria efeitos na frente deles, para chamar isso de uma exposição digital e de uma exposição crítica digital. E a resposta que a gente viu é que não, na verdade, o que acontece, o que a gente observa mais vezes, é que, embora se use os recursos digitais, o discurso que é colocado no aplicativo continua rigorosamente o mesmo. Ou seja, basicamente, você aperta onde o computador diz para você apertar. Que cria a impressão, e talvez seja um ponto bem crítico e torto, de que cria a impressão de que a gente controla a narrativa, que a gente vai descobrindo aos poucos, com a sensorialidade também, o discurso, e que, de certa maneira, é a gente que está criando o discurso, quando, na verdade, a gente só está acompanhando um roteiro que foi predefinido pelas pessoas que fizeram esses aplicativos. O que a gente precisa é montar o aplicativo de uma outra maneira, montar o aplicativo de uma forma que a pessoa que usa ela possa realmente navegar e criar os seus próprios meios, suas próprias narrativas, suas próprias interações entre um tema e outro. Ou seja, que a gente tenha realmente um mundo aberto, no sentido de que a relação entre um objeto A e um objeto B não é dada por mim, chefe do museu. Ela é dada pela pessoa que realmente vai dizer, não, esse objeto A e esse objeto B estão relacionados. Que o mundo que a gente cria dentro do aplicativo, dentro do museu, seja realmente um mundo aberto. Isso, geralmente, pode ser desenvolvido através de ferramentas livres, mas, sobretudo, ele vai permitir reinterpretações. Se a gente parte do ponto de vista que a gente carece de interpretações, na verdade, que a gente está produzindo uma narrativa que não é tão diferente daquela narrativa que sempre foi feita, a gente tem que se abrir para a reinterpretação. E se a gente produz uma visitação, que seja ela digital ou não, que não está aberta para receber novas ligações, dificilmente vamos sair dessa narrativa clássica.
A gente precisa desenvolver, então, a gente tem a possibilidade, com as ferramentas digitais, de criar universos digitais, né, abertos. Talvez seja um dos desafios grandes, que não é um desafio tão técnico nesse caso, mas que é mais um desafio da proposta inteira do que a gente vai fazer com as ferramentas digitais. No segundo ponto, itinerância e acervos digitais, que está no próximo slide, vocês vão ver que alguns das caixinhas azuis se reinterconectam, ou seja, uma caixa azul pode se conectar a várias caixinhas amarelas, e uma caixinha amarela pode se conectar a várias caixinhas azuis. Se foi trazida aí a questão das réplicas 3D, que foi também discutida no GD2, nesse aspecto aqui, a gente abordou a questão das réplicas como uma forma de contornar uma legislação que dificulta a possibilidade de levar material arqueológico para dentro de uma comunidade, por exemplo. Seria extremamente complicado e necessitaria uma quantidade imensa de autorizações, sem nenhuma crítica para o IFAM, né? Essas autorizações seriam totalmente legítimas, se a gente quisesse pegar algum material arqueológico e levar ele para 300 quilômetros aqui para o sul, para mostrar dentro de uma comunidade com todos os riscos que aparecem, nem que seja desde o transporte, desde a saída do museu aqui, desde a saída da reserva técnica até o caminhão, ao longo do caminho, no caminhão, dentro da comunidade, todo o caminho de volta. Ou seja, aí as réplicas 3D, não apenas de bens sensíveis, apesar de que todos os bens são mais ou menos sensíveis, né? Nesse caso, o uso de réplica, eu acredito que possa se tornar uma solução interessante, porque ela tira o risco incorrido por uma instituição de guarda, ou um museu, ou alguma instituição que queira levar material arqueológico, ou pelo menos queira fazer alguma mostra de material arqueológico fora do museu. Outro aspecto das réplicas que me veio enquanto a gente teve a discussão logo antes, sobre esse exemplo das múmias que a Cristina apresentou, e que talvez a réplica, a nossa conceitualização de réplica, que é uma cópia, basicamente, uma cópia plástica ou de resina do objeto, poderia se transformar para algo que a gente materialmente não tem, que é o processo por trás. Ou seja, que a gente poderia usar a réplica não para mostrar o objeto em si, mas usar a réplica para mostrar o processo que teve na produção desse objeto final. Por exemplo, no caso do processo de mumificação, exemplos mais simples, a gente pode pensar no processo de lascamento, desde um bloco que se divide para produzir alguma ferramenta, que é lascado para produzir alguma ferramenta lítica, que a gente não vê mais, porque é muito raro a gente encontrar o núcleo e todas as etapas de lascamento, mas que com réplicas 3D a gente tem como, ou com réplicas em geral, né? A gente tem como mostrar aí sim esses processos que se tornaram, que se desmaterializaram, porque a gente não tem mais todas as etapas, mas que a gente tem como reconstruir através de tecnologias digitais. No terceiro ponto, de gestão de acervo, a gente reabordou a questão das reinterpretações. E a gente se questionou se dentro das instituições há algum lugar que permite um diálogo entre as pessoas que visitam a instituição e a direção ou as pessoas que trabalham dentro da instituição. Aquilo que a gente chamava antigamente de caixa de sugestões, que era, na época, né? Na época analógica, ainda uma caixa mesmo, onde você podia deixar um papel, mas a gente ficou se questionando se isso não poderia voltar a ser algo que permitiria, de novo, que reabriria o mundo do museu para reinterpretações, que as pessoas que visitam possam deixar
as suas reinterpretações, que tenha um lugar, realmente um lugar físico, espacial, dentro das instituições, onde isso seja possível, seja diretamente como parte da exposição, seja no final da exposição, e também dentro do mundo digital, que tenha essa possibilidade. Por exemplo, num site onde a gente pode deixar comentários, por exemplo, em que as pessoas poderiam deixar seus comentários sobre alguma coisa. E aí chegamos à questão dos bancos de dados e da infraestrutura digital, com o quarto ponto, que são os repositórios digitais, né? Que dentro do banco de dados também a gente tem a possibilidade de receber retornos. Uma vez que o banco de dados se torna público, ele se abre, claro que sempre vai depender das visitas do público, né, de pessoas, e a gente sabe que bancos de dados arqueológicos não vão ser os mais famosos do mundo, mas mesmo assim, eles permitem que a gente receba interpretações alternativas de volta. Que seja para dizer, não, isso está errado, seja para dizer, não, isso você pode melhorar dessa maneira, né? A abertura dos repositórios digitais permite que permite abrir uma porta, uma janela, ou alguma abertura que seja para receber esses retornos no universo em que as distâncias físicas e as possibilidades de ir até o museu, praticamente, geralmente os museus estão nas capitais ou nas principais cidades, e geralmente as comunidades tradicionais que a gente busca não estão nas capitais. Ou seja, tem um problema de distância que precisa ser preenchido. E hoje em dia que a gente tem dados móveis e Wi-Fi na maioria, cada vez mais, na maioria não, mas cada vez mais lugares, talvez os bancos de dados abertos e repositórios digitais sejam uma possibilidade que se torna cada vez mais interessante. Mas isso traz um problema grande, que é a questão da infraestrutura digital, que já abordou nessa questão, e na última, da preservação digital, que a gente tem as ferramentas para fazer a preservação digital e para fazer modelos 3D, para guardar os dados, seja em planilha, seja em banco de dados, etc., etc. A gente tem, embora às vezes seja difícil ter acesso a esses recursos, eles existem. A gente vai abordar todas as questões de ensino também depois, né? Mas um dos problemas que a gente vê, por exemplo, pegando o gancho da palavra que foi colocada no último slide do GD2, de repatriação, a gente, infelizmente, envia todos os nossos dados para fora. Embora a gente tenha um discurso que chama para a volta dos objetos físicos para seu lugar de origem, a gente tem, ao mesmo tempo, o hábito de enviar todos os nossos dados para fora. Vejam aqui, a gente está utilizando o Teams da Microsoft. Todos os dados que a gente tem, geralmente, estão no Gmail, da Google. Todos os modelos 3D estão no Sketchfab, que tem servidores fora do Brasil. Ou seja, todos esses dados que a gente poderia produzir de bancos de dados, de repositórios digitais e de preservação digital, se eles não estiverem num computador físico, que geralmente é o nosso próprio, lembram do problema dos recursos, onde que a gente vai colocar eles? Fora. Nos Estados Unidos, na Europa, em muitos outros lugares que não são aqui. Ou seja, a gente precisa pensar uma forma de a gente guardar esses dados aqui. Hoje a gente vai continuar com um discurso ambíguo de que, não, os objetos têm que voltar, mas vocês podem guardar os dados. Não, a gente tem que ter os objetos e os dados aqui. Para isso, a gente precisa absolutamente de uma infraestrutura digital. A gente precisa, se a gente quer construir algo que tenha a ver com o digital para o patrimônio, para a arqueologia, necessitamos absolutamente de uma infraestrutura digital, seja servidores brasileiros,
e provavelmente não apenas porque temos muitos dados, vários servidores espalhados no Brasil todo, dedicados para isso, que permitam interconectabilidade. Esse último ponto também é extremamente importante, porque a gente sabe que, eu vou fazer uma criticazinha para as políticas do patrimônio arqueológico, mas não é uma crítica ruim, uma crítica construtiva. A gente sabe que, atualmente, os acervos arqueológicos são prioritariamente mantidos na unidade da federação na qual eles foram encontrados, né? Que é uma medida fantástica para evitar justamente a distância. Mas vejamos um probleminho que a gente tem aqui em Teresina. A Teresina está a 5 quilômetros do Maranhão, basta atravessar o rio para estar no Maranhão. Em vários outros lugares do Brasil a mesma coisa. Isso significa que o material arqueológico que for encontrado na bacia do Parnaíba, ou seja, às vezes na frente um do outro, mas dos dois lados do rio, um vai para Teresina, o outro, na prática, vai para São Luís. E a gente vai ter 800 quilômetros de distância entre objetos que, na verdade, tem 200 metros entre eles. Isso faz com que a gente perde a possibilidade de entender esses objetos como interconectados. A infraestrutura digital, ela precisa ser interconectada. Eu preciso poder fazer uma busca do material arqueológico daqui e ter algo que me diga, mas olha, tem esses que vêm do Maranhão também. A mesma coisa com todos os lugares de fronteira entre unidades da federação, né? Mas é para mostrar a importância de que não apenas uma infraestrutura digital, mas que seja uma infraestrutura digital interconectada. Ou seja, a gente não pode ter um servidor no Maranhão que seja só acessível para o material do Maranhão e outro servidor no Piauí que só tenha os dados do Piauí. Precisam de vários servidores que dialoguem entre si, que permitam que a gente faça buscas cruzadas sem as limitações administrativas de um país moderno que tem, claro, seja prefeituras, estados, enfim, todas as divisões que existem em todos os países. Mas vejam como essa questão de infraestrutura digital a gente abordou várias vezes. Em vários momentos, os participantes, e eu mesmo também na prática, a gente desenvolve banco de dados que podem ser bons ou ruins, que estão em constante desenvolvimento, né? O meu é muito ruim, mas está melhorando. E a gente não tem lugar onde colocar. Ou seja, o banco de dados que eu estou construindo aqui, por exemplo, com material arqueológico, o material lítico do Piauí, só existe no meu computador da universidade. Eu consegui, mês passado, fazer de tal maneira que as pessoas que estão conectadas no servidor da UFP possam ter acesso a esse banco de dados quando o meu computador está ligado, mas ninguém de fora da UFP tem acesso a ele. Por quê? Não é porque eu quero impedir isso, é porque não tem lugar para colocar esse banco de dados. Os dados existem, e eu sei que o Museu Geude, por exemplo, tem um banco de dados enorme. Quantas outras instituições de guarda, museus, instituições têm esses dados prontos, mas a gente não tem onde colocar eles. A gente não tem onde colocar eles de tal maneira que alguém possa se perguntar, será que tem peças semelhantes entre o Piauí e o Pará? O que tem de semelhante entre o Piauí e o Pará? Ou entre aqui São Raimundo Nonato, ou Bahia ou Rio Grande do Sul. Mesmo que haja esses bancos de dados em cada uma das instituições, a gente não tem os links entre eles, a gente não tem a interconectabilidade entre eles. Isso faz com que todas as questões que a gente aborda no próximo slide se tornem extremamente graves. A gente colocou, então, um enorme ponto de interrogação no próximo slide, ele vai chegar, né? Um enorme ponto de interrogação, porque não temos as respostas ainda. As respostas a gente vai precisar desenvolver eles, que é uma questão de autonomia, ou de justiça digital, de autonomia digital, de justiça digital. Por enquanto, a gente está altamente dependentes da infraestrutura de fora, e afinal a teoria da dependência é uma teoria que foi desenvolvida na América do Sul, antes da decolonialidade, etc., etc.,
que já estava presente, todas essas questões de dependência já estavam presentes nos anos 50, 60, e se torna ainda, continua sendo de atualidade aqui hoje com o tema da arqueologia e da extroversão e da questão de como é que que a gente faz com esses dados. Como a Priscila falou no GD2 também, esses dados são reais. Eles existem, mesmo que seja conectores eletromagnéticos, eles existem em algum lugar. E esse lugar nunca é no Brasil. Para isso, a gente precisa falar sobre ensino. De fato, como foi abordado também, tem questões de ética, tem questão de prática, tem questões políticas por trás disso, não no sentido de partidário nem nada, não é uma questão política de bens públicos que precisam ser abordadas. Tem as questões mais práticas de a gente precisa integrar no ensino também o uso dessas ferramentas, ou seja, os arqueólogos, as arqueólogas, os futuros arqueólogos precisam ter domínio dessas ferramentas. A gente vê que muito pouca gente domina realmente, poderia desenvolver essas ferramentas, seja desde um modelo tridimensional de alguma peça a um banco de dados. Tudo isso é voltado para abrir portas para a probabilidade. Através de todos esses mecanismos, a gente viu que talvez assim a gente o digital possa se tornar mais uma ferramenta, mais uma opção para abrir as narrativas, abrir as interpretações para outros discursos, outras perspectivas, outras maneiras de ver. Só para terminar, o produto que a gente formalizou, além de todas essas questões teórico-práticas, no último slide, a gente fez uma nova versão do Ai Caramba, que talvez alguns de vocês lembram, que é a ferramenta, o antimanual de gestão do patrimônio arqueológico, que a gente tinha desenvolvido em 2022 para o Fórum de Acervo, mas que estava numa plataforma Figma, que não é uma plataforma muito conhecida, muito acessível. A gente tentou trazer ele para o próprio site do fórum. Então, eu coloquei eu já perdi o link, que eu coloquei nos comentários, eu vou colocar logo depois de novo. Vocês têm a imagem aí no Fórum de Acervos Arqueológicos, no WordPress. Infelizmente, eu peço desculpa, a gente pede desculpa para todo mundo que participou na elaboração do pote e dos fragmentos. Eu não consegui recuperar o pote em si, que era a ideia mais maravilhosa que a gente teve, porque o WordPress não me deixou fazer essa importação. Eu tive que simplificar ele ao máximo, ou seja, o que a gente tem no site do Antimanual é uma versão super simplificada. Aqui vocês têm o link em cima, Antimanual, clique aqui, e vocês vão ver que em vez de fragmentos do pote, infelizmente, se tornou cartões. Você pode clicar no clique aqui, talvez abra numa nova janela. Talvez eu tenha feito isso. Não, pronto, tá ali. E aí embaixo tem todos os cartões, pronto, com cada um dos temas. Não são mais fragmentos de um pote, mas é o único jeito que, por enquanto, encontrei para permitir que ele esteja disponível mais facilmente. Se você clicar em um cartão, vocês vão chegar às perguntas desse tema. É um antimanual porque ele não produz respostas, ele não explica as coisas, ele só questiona as coisas. Por isso que é um antimanual, ele não vai dizer o que fazer, ele vai lhe perguntar o que você está fazendo. Todas as perguntas estão aí embaixo em marrom, e no final da página geralmente tem algumas referências bibliográficas que estão disponíveis também para eventualmente buscar mais respostas sobre esse tema. Tá? É uma versão extremamente reduzida, é uma versão muito pobre do original. O original está acessível ainda na página do Antimanual. Se você clica no menu Antimanual, você vai embaixo, tem uma imagem do original que vai abrir no Figma.
portanto, ainda está ali, ainda existe lá embaixo do clique aqui, tem o original, vamos ver se ele carrega bem, que era muito mais engraçado, né? Mas já tinha o pote e estava mexendo e tudo, tinha umas animações. Pronto, quando você passa o mouse em cima das coisas, elas mexem. Foi muito engraçado fazer também. Eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo que participou. Foi muito engraçado. Foi meio cansativo, difícil, mas no final, pronto, deu um resultado muito interessante que a gente precisa, inclusive, continuar a trabalhar. Todos os temas que a gente abordou nos 3 GDs esse ano, eu acho que vale a pena a gente voltar a produzir as perguntas chaves do anti-manual. Eu, pessoalmente, adoro essa perspectiva de não dar resposta, mas de criar, de explodir as cabeças com as perguntas. Eu acho uma forma didática muito socrática e funciona muito bem dentro da dialética. Enfim, é uma outra forma de chegar a talvez o mesmo resultado. Bem, eu acho que mais ou menos isso tudo que a gente abordou. Vocês viram que foram muitas questões. A gente usou exemplos práticos para abordar questões teóricas e uma das principais questões que a gente queria abordar e queria aproveitar esse momento hoje é para falar sobre o problema da infraestrutura digital. Ou seja, a gente precisa, se a gente quer avançar, além do ensino, que é fundamental, além das questões de éticas que são primordiais, tem a questão de que esses dados precisam sair dos nossos computadores privados, das nossas máquinas privadas, e ir para repositórios institucionais, alguma infraestrutura digital, que seja do IFAM, que seja do IBRAM, que seja da universidade, que seja de todos juntos, mas a gente precisa ter um lugar que permita hospedar e receber esses dados. Senão a gente vai ficar sempre em pequenas iniciativas. Eu vou ter meu banquinho de dados aqui na UFP, que ninguém vai poder acessar, alguém ou outro vai ter um outro banquinho de dados em outro lugar que ninguém vai poder acessar, e vai satisfazer a nós mesmos, mas na prática não chega todo o potencial que poderia ter em termos de permitir, de reabrir um espaço, de tirar a distância física entre a gente e as comunidades, e talvez não que resolva tudo, mas que diminui um pouco essa distância. Obrigado.